Agora, tem essa reportagem que você fez, que no começo eu achei que se tratava de mais um boato. Brasil, vocês acham que não conhecem este homem, mas vocês conhecem, porque em algum momento da vida de vocês receberam um PowerPoint, um e-mail, um WhatsApp, uma mensagem no Orkut, uma mensagem no Facebook, com uma frase, alguma coisa que lembre, e agora? Ficaremos enojados? Conta essa história direito pra gente. Brasil, que agora vocês vão descobrir de onde vieram aquelas coisas que primeiro levaram toda a sua família e amigos à indignação e depois à vergonha. Olavo, vamos explicar essa história. Pois é, a pessoa de quem estamos falando, o nome em questão é de Gunther Schweizer. Possivelmente vocês não conhecem esse nome, o nome Gunther Schweizer talvez não diga, não faça sentido para todo mundo que está assistindo a gente. Mas como a Madeleine falou, certamente vocês toparam com um texto assinado por ele na vida de vocês. Bem, vamos explicar um pouquinho de quem a gente está falando. Lembram quando o Brasil perdeu a Copa de 98 para a França? Aquele 3-0, 2 gols do Zidane, enfim. E as teorias da conspiração começaram a pipocar que nem doidos, né? Que o Brasil tinha vendido aquela Copa, que que os jogadores tinham recebido contratos de patrocínio milionários, que o Brasil, em troca de entregar a Copa do Mundo para a França, teria seu caminho facilitado para ganhar a Copa de 2002, enfim. Todos esses boatos começaram a estourar naquela época, e na ocasião, em 2000, né, pouco depois daquela Copa, um homem chamado Gunther Schweizer, um cidadão comum como todos nós, ele recebeu isso no e-mail dele e encaminhou para os amigos. Na hora que ele encaminhou, o nome dele acabou indo junto, como uma assinatura do e-mail. E assim que o assunto começou a ser repercutido, as pessoas começaram a difundir esse e-mail dele, algum espertinho que jamais saberemos quem, adicionou abaixo do nome do Gunther a expressão Central Globo de Jornalismo. Para dar credibilidade, né? Gunther Schweizer, Central Globo de Jornalismo. De lá para cá, e estamos falando da Copa de 98, são 20 anos já, o boato só cresceu e começou a ser adaptado para qualquer circunstância que alguém queria fazer bagunça, que alguém queria confundir na internet. Por exemplo, foi usado para explicar a Copa de 2014, o 7-1 que o Brasil levou da Alemanha, uma luta que o Anderson Silva perdeu no UFC em 2013, até mesmo uma suposta fraude nas urnas eletrônicas na eleição de 2014. Em comum, o que acontecia? As pessoas pegam o boato, pegam o esqueletinho que está no boato, e mudam para convir de acordo com a circunstância, né, com a história que eles querem encaixar, mas mantém sempre duas coisas. A assinatura do Gunther Schweizer e a expressão que abre o boato que entrou para a história, que diz o seguinte: se as pessoas soubessem o que aconteceu, ficariam enojadas. E não foi só gente comum que caiu nessa história, não. Como a Madeleine falou, né? Sua família, minha família, eu também caí em 98, confesso. Enfim, gente famosa também entrou nessa. O presidenciável Levi Fidelix, o do PRTB, ele compartilhou no ano passado, no perfil dele no Facebook, a denúncia que o Gunther Schweizer fez da Copa de 2014. No ano passado aconteceu um caso muito engraçado, que o time Jorge Wilstermann, um time de futebol da Bolívia, ele perdeu um jogo de 8-0, um jogo da Libertadores, perdeu para o River Plate da Argentina. E aí alguém pegou a história do Gunther Schweizer, adaptou para o Jorge Wilstermann. O que aconteceu? Isso começou a ser divulgado na Bolívia de tal forma, e o povo lá não conhecia o boato, não estava vacinado, que nem a gente já estava desde 98. O assunto ganhou tanta proporção que o Jorge Wilstermann, o time, foi obrigado a divulgar uma nota oficial desmentindo o caso. Um outro famoso que também entrou na onda, que também foi vítima do caso Gunther Schweizer, foi o Jorge Cajuru, jornalista e vereador. Ele, em 2012, ele falou no programa dele sobre o boato, citou o Gunther Schweizer e tudo. O boato naquela ocasião era de que o Corinthians havia comprado o título da Libertadores de 2012. Vamos ouvir o que ele falou. Talvez isso explique a razão do jogador Riquelme ter declarado a seguinte frase, aspas, se as pessoas soubessem o que aconteceu na Libertadores de 2012, ficariam enojadas. Por que será que o Maradona não veio ao Brasil para apoiar o time com toda a sua euforia? Termina a nota assim.
assinada por Gunther Schweizer, Central Globo de Jornalismo. Meu, o Cajuru, vocês viram que ele até se enrolou para falar o nome, né? É Schweizer, não Schweinsteiger, que é o nome de um jogador da Alemanha que, inclusive, foi campeão da Copa do Mundo em 2014 aqui no Brasil. Mas, enfim, o Gunther Schweizer da vida real é um cara que não tem nada a ver com essa história. Como eu falei agora há pouco, ele só foi envolvido porque o nome dele foi por engano no e-mail. O Gunther, de verdade, é um professor de educação física que mora em Ribeirão Pires, que é uma cidade do ABC Paulista. Ele resolveu entrar para a política porque ele é apaixonado pelo esporte. Ele é um grande defensor do que o esporte pode trazer em termos de melhoria de qualidade de vida, de saúde, de educação, enfim. E ele quer ser deputado para disseminar a cultura do esporte na cidade, no estado de São Paulo, para levar projetos sociais, de inclusão, de atividade física em todo o estado, né? E assim, eu conversei com ele para abordar com ele como é que ele vai lidar com essa fama, com essa repercussão que ele tem na internet, porque assim, só um parêntese, tem muita gente hoje em dia, gente que sabe da história, sabe que é brincadeira, que zoa em cima disso, que chama ele de Gunterzão da massa, de o homem que vai salvar o Brasil, o maior jornalista investigativo do Brasil, enfim, sendo que o Gunther não é e nunca foi jornalista, não tem nada a ver com isso. Mas eu perguntei para ele como é que ele vai trabalhar com isso na campanha, né? O que ele falou para a gente? Ele falou que a campanha dele é uma campanha séria. Como eu falei agora há pouco, a proposta dele é do esporte, ele quer difundir o esporte, ele não tem nada a ver com essas bots, ele não quer usar isso. Mas também ele falou o seguinte, se isso ajudar ele de maneira indireta, achar ruim, ele não vai, né? Vamos destacar um trechinho que eu separei da conversa com ele, em que ele falou sobre como ele lida com essa fama e também sobre o que ele acha das denúncias, das grandes acusações que pairam no futebol. Vamos ver. Quando o pessoal menciona isso aí das brincadeiras, desse hoax aí da internet, eu falo, gente, sinceridade, tudo que está escrito ali, eu não fiz nada daquilo. Eu falo pra galera, eu não fiz nada daquilo. A sinceridade, assim, gente, a gente sabe que aonde rola muito dinheiro, tem galera levando por trás. A gente sabe que senão o marido não estaria preso. Bem, o Gunther escolheu como partido o PTdoB, ou melhor dizendo, o Avante, que é o novo nome do PTdoB. No plano federal, ele falou que ele tem simpatia pela candidatura do Geraldo Alckmin, né? Essa vai ser a primeira vez que o Gunther vai ser candidato. Então eu perguntei para ele, né, que caso ele seja eleito, caso ele passe a conviver na política, se ele vai ficar, como diz o boato, se ele vai ficar enojado. E ele falou o seguinte, olha, acho que eu vou ficar enojado sim. Por via das dúvidas, já estou preparando um remedinho para o meu estômago para poder seguir em frente. Mas, Olavo, assim, finalmente ele está indo para um lugar onde a criação de boatos é mais profissional do que a que ele fazia pela internet, né? O coitado nunca fez nada, mulher. É até bom explicar isso, sim. Ele fala que ele toma um susto. Aliás, um caso muito engraçado que ele contou, quando o primeiro boato estourou, né, aquele da Copa de 98, ele falou que um dia ele estava na casa dele, enfim, tal, tocou o telefone, era um promotor de justiça do Rio de Janeiro, que tinha recebido a denúncia e queria saber se ele queria proteção policial e ser inscrito no programa de proteção de testemunhas. Olha como a coisa chegou. Ele, coitado, ele virou uma vítima e hoje em dia ele encara na zoeira mesmo. O lance esse Gunther Schweizer, ele mandou para frente um e-mail que ele recebeu e esqueceu de apagar o nome dele. Dali para frente, como o nome dele é um nome diferentão, todo mundo que quer lançar um boato, escreve lá, Gunther Schweizer, Central Globo de Jornalismo. Como já tem um monte de boato assinado com essa assinatura, o que assim, os super checadores jornalistas amadores fazem? Vão lá no Google e vem Gunther Schweizer, Central Globo de Jornalismo. Eles acham um monte, então eles acham que é verdade. E aí esse boato passa a ser validado, como a gente viu aí em diversos casos. As pessoas acham que é verdade. Então este cara, que é um professor de educação física de Ribeirão Pires, que não tem nada a ver com essa história, mas ficou famoso por causa dela, agora ele vai se candidatar. É uma coisa assim, o Brasil, eu sempre digo isso, eu não sei que tipo de ficção, Olavo, vai competir com a nossa realidade. Porque, sinceramente, eu não sei nem como a gente explica essa história.
Não, olha, eu dou uma sugestão aos amigos que estão vendo a gente. Depois que acabar o programa, hein? Depois que acabar o programa, joga o nome do Gunther no Google, vai no Facebook e vê as páginas em homenagem a ele. Como eu falei agora há pouco, são páginas de gente que sabe que é brincadeira e tal. E tem coisa muito engraçada. O pessoal trata ele como o maior jornalista do Brasil. Quando ele começou a falar que queria ser candidato, o pessoal entrou em euforia. Poxa, agora vai, vamos saber o que acontece na política. O Gunther vai trazer a luz para todos nós. Enfim, é uma grande diversão, é a dica que eu deixo para a galera aí. Falou, Olavo, valeu, até amanhã. Valeu, pessoal, até amanhã. Boa tarde para todo mundo.